discurso para consumo nacional. Podemos não estar de acordo em muitas coisas, mas no que diz respeito à água, no que diz respeito a esta questão das freguesias, é clarinho como essa tal água, a posição da CDU. É defesa intransigente dos interesses das populações. Até que foi coberto de uma série de mentiras que foi feita esta reorganização do território. Já lá vamos a lousada, mas importa dizer isto. E a mentira é esta, que se vai poupar dinheiro. É mentira. Não se vai poupar dinheiro. Segundo, que não vai haver redução de trabalhadores. É mentira. Vai haver redução de trabalhadores. Não no imediato, mas vai haver. E até se podem criar condições para alguns despedimentos. Não há, Esperemos. Não, nós estamos cá depois para combater isso, ok? Espero. Se não for tudo promete, estamos cá para combater isso. Mas há coisas que se impõem no plano central que não passam pelas câmaras, nomeadamente essa questão dos despedimentos. E nós observamos isso. No que diz respeito às freguesias, de facto, ficamos contentes quando observamos em presença algumas propostas de todos. É tal questão da aplicação prática que está aqui em causa, em relação a uma questão tão simples como esta das freguesias, que é este tratamento diferente da vila e das restantes freguesias. Isto não é uma invenção da CDU, dizem isto em todo lado. Ou seja, que houve um crescimento diferente, a dois ritmos diferentes, na vila. E, pronto, o que me dizem os lusabentes, com muitos que tenho falado, e não só os que apoiam a CDU, ainda ao ter percorrido todo o tal bairro social que falei há bocado, porta a porta, falando com toda a gente, o que nos dizem é que sentem, podem estar certos ou errados, mas o que eles sentem é que há uma diferença de tratamento da vila para as freguesias. E nós temos algumas propostas nesse domínio. Uma proposta central, na nossa opinião, é esta. Tem que ser aproveitado o antigo pacto escolar, que em muitos casos está em degradação, através de contratos de comodato, vendo entre a Câmara, a Administração Central e movimento associativo e popular, o que é que vai para lá? Há algumas propostas que estão em cima da mesa, ao nível de consultas de saúde, de instalação de grupos de jovens, portanto, o antigo parque escolar em degradação. Portanto, há aqui, o Lionel fala nesta questão do centro cívico. Eu não sei, os centros cívicos devem ser criados onde for preciso. Que é para não acontecer aquilo que criticávamos há bocado das escolas. Ou seja, tem de se observar em concreto as necessidades das populações, ouvir-se o movimento associativo e popular e depois criar em função disso de uma forma conjugada e harmoniosa. Mas custa muito ver as escolas, o antigo parque escolar, em completa degradação. Parece que estamos à espera que comecem a cair para depois haver ali qualquer negócio imobiliário. Não pode ser. Portanto, tem de haver uma intervenção rápida e vamos lutar por isso. A outra coisa que não percebemos muito bem aqui é a não existência, no início de cada mandato, como existe em muitos sítios, nomeadamente na CDU, isto é claro, seja o Presidente de Junta do PS, PSD ou da CDU, nas autarquias CDU, logo no início de mandato, estabelece ao pormenor, de forma faseada, qual é o apoio financeiro, qual é o apoio de meios, o que é que se vai fazer. Há protocolos que são estabelecidos, a lei não obriga. Mas nós achamos que isto é salutar para o desenvolvimento, para a transparência, para um mais correto funcionamento no apoio da Câmara às freguesias. Já isto. Pedro Machado, questão das freguesias, acusações de tratamento desigual no território do Conselho de Lousada. Bom, o que eu posso dizer relativamente a esta matéria é que nós fomos a única força política que tivemos sempre uma posição, nós e porventura a CDU, uma posição sempre firme e igual, do início ao fim do processo. E sempre estivemos contra. E, portanto, aqui o Lionel que deu passos à frente, deu passos atrás, ficou baralhado, ficou indeciso, mas a verdade o que ele disse é verdade. Ele, a determinada altura, desafiou-nos a sentar à mesa para estudar uma solução. E nós dissemos, nem pensar, porque nós não aceitamos. Nós não nos revemos neste processo. E para nós não é muito relevante se são 10, se são 9, são 8. Porque qualquer solução que fosse era uma má solução. Porque é fazer uma reforma que não é reforma contra a vontade da população. Não está arrependido do município? Não, de todo. E agora, o compromisso que eu assumi e todas as minhas candidaturas às juntas de freguesia é que vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para que a população não seja prejudicada. E, portanto, as sedes atuais vão continuar abertas, os serviços que eram prestados até agora vão continuar a ser prestados para que as pessoas não sintam os efeitos nefastos desta reforma absurda. Depois, queria dizer que as acusações de que fui alvo, ou de que fomos alvos relativamente à questão dos presidentes de junta, é demagogia, porque os presidentes de junta têm todos o meu número de telemóvel e, quando é necessário, sabem o que é como fazer para resolver os problemas e, portanto, não vale a pena dizer que se vai criar gabinetes, o que mais há é gabinetes.
Portanto, não vale a pena estar aqui a arranjar nomes para coisas que já existem, porque os gabinetes já estão na Câmara. Os gabinetes já estão na Câmara e estão ao dispor dos Presidentes Juntos. Depois, relativamente à questão da atividade cultural diversificada pelas freguesias. Eu não sei se o Lionel lê, mas eu tenho aqui uma revista que sai todos os meses, a Agenda Cultural, que nós aproveitamos. Tem todos os meses, olha. Por exemplo, tenho aqui de março encontro com o escritor e cartunista Onofre Varela na EBS de Lustosa. Ilustre membro da CDU. O Rei comia livros pela Pandora Teatro, o Centro Escolar de Lustosa. Noite de Fado com Manuela Mendes, José Mendes, EV de Nogueira. Olha, outra situação, esta aqui que tem muita qualidade, Festival Armos, espetáculo de música clássica com os melhores alunos das melhores escolas de música na Europa. Estiveram na Senhora Aparecida, no Santuário, no dia 20. No dia 21 estiveram na Igreja de Figueiras. No dia 22 estiveram na Igreja de Casais. Por acaso estive lá, mas não o vi lá. Quer mais? Todos os meses você encontra respostas culturais nas freguesias. Agora, o grande problema nas freguesias é que nem sempre é fácil de mobilizar as pessoas. E é muito desagradável fazer um espetáculo numa freguesia e ter lá meia dúzia de gatos pingados, como por vezes já aconteceu. Que não foi o caso nestas situações, que teve sempre muita gente. E, portanto, nós nessa matéria estamos disponíveis para descentralizar as atividades culturais. É necessário que haja público para esse efeito. Relativamente à questão do centro cívico, não faz qualquer sentido. Faz lembrar uma proposta demagógica que o Lionel apresentou há 4 anos, que era uma piscina para cada 15 mil habitantes. E, portanto, seguindo esta lógica de 1 para 10 mil, seriam necessários pelo menos uns 4, não é? Dá a impressão de que não conhece o Conselho, andou tanto tempo a visitar as freguesias e as associações e parece que não conhece, porque este rácio já foi ultrapassado há muitos anos. Construir ou criar. Este rácio já foi... Deixe-me falar, por favor. Nós, para além do auditório municipal, temos o auditório da Associação Recreativa Cultural de Pias, que conhece certamente, que é excelente. O auditório do Centro Social e Paroquial de Souzela. O auditório do Centro Social e Paroquial de Quidrei, que está em conclusão. O Cais Cultural Alvaro Moreira da Costa em Caíde. A sede do Rancho Folclórico... Deixe-me falar, por favor. A sede do Rancho Folclórico das Ceifrinhas de Balmesio. A sede do Rancho do Aparecida. A sede do Rancho de Nogueira. A sede do Rancho de Romariz. Diversas sedes de associações que têm salas magníficas, salas polivalentes. Centros paroquiais com a mesma resposta. Próprios salões nobres e salas polivalentes da Junta de Freguesia. Portanto, espaço é o que mais há no Conselho. Agora, é preciso criar dinâmicas culturais e, portanto, essa dinâmica não é através da construção de edifícios que se faz. E quero dizer também que o auditório municipal é e há de ser sempre um espaço privilegiado para a oferta cultural, porque está num local central do Conselho e, por outro lado, tem uma qualidade em termos de instalações e de equipamento que não se compadece depois nas outras freguesias, ou nas freguesias. Só para lhe dar nota, nós ainda recentemente fizemos um investimento de 250 mil euros, só em som, luz, ciclorama, videoprojeção, portanto, tem as melhores condições para o efeito. Está a penalizar. Pronto, e basicamente acho que é isso. Está a penalizar em muito tempo. Nesta altura o PS já gastou em debate 29 minutos e 5 segundos, a coligação 25-38 e a CDU 20-30. Lionel Vieira, réplica da questão. Só para dizer duas coisas. Primeiro, quanto ao tratamento desigual das freguesias e dos presidentes juntos, é uma questão de falar que verificará que eu tenho razão. Relativamente à questão do mapa das freguesias, é resultado de inoperância do Partido Socialista e, em particular, de Pedro Machado, que não quis conversar sobre o assunto e, resultado disso, em vez de termos acabado com 7 juntas de freguesia, ou 6, se tivéssemos apresentado o mapa, o Conselho ficou sem 10 juntas de freguesia. E quero também dizer aqui que nós também assumimos o compromisso de manter abertas as mas conhece alguém que concordava em ser extinta a freguesia dele, para além do seu... Este mapa é resultado da vossa inoperância. Quanto à demagogia, devo dizer que eu devolvo com alguma facilidade. Já há 4 anos atrás, nós propusemos a construção de um pavilhão juvenil esportivo por aglomerado de 5 mil habitantes e na altura fomos acusados de demagógia. Não, foi sobre as piscinas. Fomos acusados de demagógia. Quanto às piscinas, e depois acabaram por construir mais do que um pavilhão por cada 5 mil habitantes. E bem, com certeza. Agora, quanto à demagogia, quero dizer uma coisa. Mas esses pavilhões não foi da cidade do município, foram das freguesias. Quanto à questão da demagogia, quero dizer o seguinte. Nós, efetivamente, há 3 anos, propusemos a construção das piscinas.
mas quero-vos dizer que vocês não têm capacidade, nunca teriam capacidade para gerir. Nunca teriam capacidade para gerir 3 ou 4 piscinas no Conselho, porque vocês, para gerir uma piscina que tem 2 tanques de água, precisam de um Conselho de Administração com 3 administradores. Não gosta de natação, por isso, quem não tem capacidade, para quem precisa de 3 administradores, ter uma empresa municipal para gerir 2 tanques de água, obviamente que nunca teria capacidade para gerir 3 ou 4 piscinas no Conselho. 2 tanques de água que fazem campeões de natação. Agora, quero dizer o seguinte, e o que se tem passado nos últimos dias, relativamente à política de investimento pouca que tem havido nas freguesias, é vergonhoso. Vocês, agentes do Partido Socialista, Pedro Machado, têm feito obras nos últimos dias, nas últimas semanas, em termos de campanha eleitoral, querem ganhar as eleições à custa do erário público e só fazem obras nas freguesias do Partido Socialista. Desde Pias, Alvarenga, São Miguel, Aveleda, uma série de freguesias, e digo mais, que só fazem obras em freguesias do Partido Socialista. Isso, de facto, também é do Partido Socialista. Como também é uma vergonha, Esse Silvar está a construir a casa mortuária sem ajuda do município de Lousada. Isso, de facto, é lamentável. Isso é mais uma obra na Vila e é da Câmara Municipal. Não se faz nada. Mas quero dizer que também é lamentável o que está a passar nos últimos dias, que é inaugurações atrás de inaugurações, à custa do erário público, campanha eleitoral. O Parque de Vilar já estava pronto há vários anos, foi inaugurado esta semana. Segunda fase, meu caro amigo. É uma vergonha, como também foi uma vergonha o que fizeram no Parque Urbano a semana passada. Já me referi no último debate e devo dizer que é uma vergonha o que fizeram no Parque Urbano a semana passada, está desorientado, a fazer uma homenagem a um grande cidadão de Lousada que não merecia ser usado politicamente nesta campanha eleitoral. O Dr. Mário Fonseca não é um cidadão do Partido Socialista. O Dr. Mário Fonseca é um cidadão de Lousada. Foi nessa qualidade. E a homenagem deveria ser de forma a envolver todos os lousadenses, independentemente do seu quadrante político. Todos os lousadenses foram convidados. E a Câmara Municipal do Partido Socialista quis usar o Dr. Mário Fonseca para mais uma campanha eleitoral. Se quisessem fazer uma homenagem digna ao Dr. Mário Fonseca, teriam feito essa homenagem após as eleições autárquicas. Eu convidei para isso. Aliás, vocês fizeram em menos de um mês, ou para um pouco mais de um mês, fizeram 2 homenagens ao Dr. Mário Fonseca. Esteve presente nessa... É lamentável. Esteve presente nessa... Não poderia pactuar com esta... Mas foi convidado ou não? Fui convidado, mas não participei. Pronto, então, fica aí a resposta a cavalo. Há aqui também diferenças de opinião. Eu fico contente com os espaços, e alguns muito bons, que as coletividades têm em Lousada. É indesmentível. Eu estou de acordo mas a relação de espaços que há bocado o Pedro Machado deu, de facto, municipais ao auditório municipal. Os outros espaços, e bem, e alguns com excelentes condições, são das associações. Então há aqui uma questão que tem a ver com uma estrutura municipal, em termos de espaços, coordenada pela Câmara, mas distribuída pelas freguesias, com envolvimento na sua gestão, ao nível da Junta, mas ao nível da concessão, que sejam os muitos criadores que existem em Lousada, as muitas coletividades, os muitos grupos de jovens informais que participem na programação. É óbvio, quando chegamos à campanha eleitoral, até era giro alguém no plano sociológico fazer um estudo, e seria giro ver como a atividade cultural, nomeadamente ao nível do espetáculo, aumenta por todo o país. Por que será? Mas isto é comum a quase todas as autarquias. A CDU, por ter este modelo há muito tempo criado, os Conselhos Municipais de Juventude foram inspirados no modelo das autarquias CDU, por exemplo. Os Conselhos Culturais que existem em muitas autarquias foram inspirados neste modelo de participação ativa das entidades e dos criadores em cada freguesia, em cada conselho. Mas é normal que a malta veja isto. Não é ético. Não é ético, seja em Lousada, seja em Paredes, seja no Porto, seja no Alentejo, seja onde for. Quer dizer, a utilização dos dinheiros públicos para dar mais visibilidade às pessoas que estão no poder, na minha opinião, não é recomendável. Não é recomendável. Mas se as obras estão feitas, como disse Pedro Machado, devem ser inauguradas. Esta coincidência dos prazos é que às vezes, isso é como eu digo, não é exclusivo de Lousada, acontece um pouco em todo o lado. Mas posto esta questão, o conceito de espectador, ou seja, de consumidor, e o conceito de participante, de envolver as nossas coletividades, que já é envolvido,
eu mentiria se dissesse que não são envolvidas em muitos aspectos. Mas serem eles os decisores, serem atores em vez de espectadores, para nós é que é fundamental. E isso faz-se com o envolvimento dos presidentes de junta, dando-lhes poder de decisão e com o movimento associativo local e outras entidades. Estou-me a lembrar de Jangada Teatro, com quem, por exemplo, vou reunir na quinta-feira. A coordenação dos espaços compete à Câmara. Não compete, há aqui modelos diferentes. Em relação aos espaços, nós achamos que há alguns, por isso é que falamos do parque escolar, que têm de ser criados. Chamem de centro cívico, chamem o que quiser, façam contratos de comodato, com o Estado, não deixem degradar esse património, artilhem os espaços para essa produção. Ao nível da apresentação, acho sinceramente que devia ser dada prioridade aos muitos criadores de qualidade que existem em Lousada, sem nos fecharmos. Ou seja, para nós irmos aos outros sítios também temos cá trazer pessoas. E há boas iniciativas. Aliás, acho que é no plano cultural que podemos louvar mais o que existe em Lousada, mas não estamos de acordo com a concepção que está subjacente aos acontecimentos. Não deve ser a Câmara, Tucu, a decidir sem a consulta a essa rede que temos de criar envolvendo a população, tornando principalmente os jovens gente ativa em relação a estas questões. Sobre as freguesias, por último, dizer o seguinte: eu não vos ouvi, se não ouvir hoje, vou perguntar depois, há aqui uma proposta concreta da CDU. Nós queremos que todos nos comprometamos aqui, independentemente de quem seja eleito, a estabelecer logo no início do mandato um protocolo de pormenor em relação às questões económico-financeiras e de recursos com as juntas de freguesia. Para quê? Porque aqui, isto é uma proposta concreta que fiz há bocado, não ouvi comentários. Isso é que é fugir a eventuais diz-se, foi, pedinchou, não pedinchou, estou sempre disponível, não estou disponível. Ora, se aqui os candidatos em presença assumirem esta proposta da CDU, e ainda bem que acompanharam as propostas sobre a água, a proposta sobre o IMI, uma série de propostas, o fiel da balança que é a CDU tem servido para comprometer todas as candidaturas, uma série de propostas que já há muitos anos que são nossas, ficamos contentes, aplaudimos, é bom quando há este entendimento, mas não ouvi os outros candidatos falar sobre esta nossa proposta. Há algum problema em assumir isto? Em tornar mais transparente a relação com as juntas? Se estamos todos de acordo, por favor, digam se acompanham esta proposta, mais uma da CDU, ou não. E disse. António Vieira, sobre a questão desta reorganização do mapa administrativo das freguesias, o candidato do Partido Socialista disse que iria tentar minimizar esta reforma, encontrando aqui eu guardei um bocadinho de tempo também para essa sua pergunta. Acha viável, execuível? Eu guardei um bocadinho de tempo também para essa sua pergunta. Guardei para o fim o mais importante. Porque em setembro as pessoas, a 29 mais concretamente, é importante que as pessoas não se esqueçam de penalizar quem fez esta reorganização administrativa. Tem pai. O monstro tem pai. É uma imposição do memorando da Troika. Foi assinado por quem? É óbvio que vai haver, na opinião da CDU, muitos problemas com estas medidas. Já os elenquei há bocado. Mas há aqui uma questão de fundo. Com a CDU na Câmara e na Assembleia, isto para nós não é caso arrumado. Isto para nós não é caso arrumado. Há todo um processo de reavaliação dos impactos negativos que vêm desta reorganização das freguesias que tem de ser feito. E há propostas nas sedes de poder que podem novamente ser feitas no sentido de alterar muitas coisas mais que foram feitas em relação a isto. Há aqui, por exemplo, de ligações não faz sentido. A forma como Silvares, na nossa opinião, é a opinião das pessoas que falamos, como Silvares foi ligado para aquele lado, em vez de juntar para o lado de Cristelos, a pessoa olha para os equipamentos, olha para as estradas. Portanto, há uma série de coisas que nós vamos ter que reanalisar, que vamos ter de combater e levar, se for preciso, a quem legisla no país, medidas para alterar o que foi errado, o que foi feito erradamente. A questão errada entronca na questão do município não se ter pronunciado, não apresentar... A CDU pronunciou-se, sabem perfeitamente que o nosso deputado municipal levou lá propostas em relação a esta questão, o município não se pronunciou. Nós achamos que quem cala era pura e simplesmente de explotar todo o tipo de organismos
legais à Fizemos isso, disposição dos municípios. fomos para tribunal, inclusivamente. Não quero Sim, mas sabe, quando não se pronuncia em relação Agora, ao mapa existente, estava na lei, ó Pedro, sim, eu sabe sei, isso sim, também eu como sei, eu. sei. Quando não se pronuncia em relação ao mapa existente, o que é que acontece na prática? Sujeita-se- Apesar de estar sujeita-se. contra, vai-se sujeitar ao que vão Claro. fazer depois. Mas a 300 km Mas qualquer solução era uma má solução. E eu acho estranho como é que o PSD nunca apresentou uma proposta em concreto e venha agora dizer que devia... Desculpe, Mas quem tinham gera o município apresentado. é o Partido Já não está Socialista. a contar o meu Nós tempo, não. disponibilizamos O Não é o para meu trabalhar o tempo, assunto. está a contar. Vocês não quiseram Vocês fazer discutam lá à rigorosamente. vontade, Mas mas foi não há discutido na tempo Assembleia para contar. Municipal. Não quiseram Apresentava uma fazer proposta. Bem, nada. Apresentava uma proposta. Vocês não quiseram fazer rigorosamente Meus senhores, nada. estamos E mesmo foram no os senhores final em Lisboa, deste a 300 km de Lousada, que definiram, que Vocês decidiram não apresentaram fazer qualquer com a mapa proposta freguesia. e os dois Este deputados do resultado PSD de Lousada é resultado votaram da vossa favoravelmente a lei. inoperância. Mas não Os se dois- tenha sobre isto vocês as dois- têm todos Os dois Vocês- deputados, Têm os dois deputados do vereadores PSD e presidente de votaram, câmaras tiveram votaram a a favor dormir. da lei que extinguiu as Tiveram a freguesias. dormir. É isso que as pessoas precisam Eu saber. prometi este cruzar de debate porque PSD, coligação Lousada Viva e PS têm mais ou menos o mesmo tempo. Está em déficit da CDU. Não sei se quer acrescentar algo mais para esta questão. Quer dizer, vamos encerrar, que é para ficarmos todos mais ou menos Deve ser um tempo. problema, como sabe. Eu compreendo a dificuldade dos outros candidatos quando se fala nas freguesias. Porque é muito difícil, junto dos eleitores, ir explicar uma... Eu não gosto de polemizar, como vocês já perceberam. Eu discuto ideias, não discuto pessoas. Mas quer o Manuel Vieira, quer o Pedro Machado, que até estão contra estas medidas, depois pertencem às famílias políticas a que pertencem. E foram essas famílias políticas, ao assinar o memorando da Troika, que entraram nisto, Não que é nos levou... obrigatório, isso é obrigatório. Desculpe, foi uma imposição e o Partido Socialista Isso já teve as foi- posições já que foi teve em relação a esclarecido. esta questão. Já foi Não me esclarecido interrompe. isso, não é? Têm dificuldade, portanto, e Eles discutem muito. esclareceram, eles É, interpretaram. está a ver como o meu tempo está a ser... Deixe- Vamos lá ver, vamos lá. Mas depois eu dou- Respeito eu dou uma a parte- isso. Portanto, eu compreendo a candidato dificuldade. CDU, Não vamos fulanizando, apontar o que nós temos de ver aqui é há responsabilidades para o que aconteceu em termos de freguesias. E as pessoas, assim se temos se lembrarem disso, naturalmente irão dar o seu voto seguro e certo a quem sabem que os defendem em qualquer circunstância. Meus senhores, estamos no final deste debate. Muitos temas ficaram por tudo abordado. É a ditadura do tempo. É verdade, é a ditadura do Tem que tempo. ver com isso mesmo. Houve três temazinhos. que ficaram. Acabou. Mas é o que se É pode mesmo assim. arranjar, o nosso É que se pode agradecimento. arranjar. Certamente que demos o nosso contributo para que os lousadenses possam ficar com menos dúvidas para o próximo dia 29. Vamos então parar o minuto final. Cada um dos seus candidatos tem direito a um minuto para se dirigir ao eleitorado numa declaração final. Foi feito um sorteio antes de começarmos esta emissão, sendo que o primeiro a usar deste minuto final é o candidato Pedro Machado, o candidato do Partido Socialista. Muito bem, o que eu poderia dizer em remate final é que o meu compromisso autárquico para o próximo mandato está a ser distribuído pelas casas dos lousadenses e eu pedia a todos os lousadenses que analisassem convenientemente todas as medidas que eu estou a propor, porque nesta altura de debate o tempo é muito limitado e não há meios de falarmos sobre tudo. O que eu queria sublinhar é que todas as medidas que eu estou a propor no meu compromisso são medidas para cumprir. Eu acho que é importante mais do que nunca falar verdade. E, portanto, nós se nos queixamos que a abstenção está cada vez maior e que há um crescente distanciamento entre eleitores e políticos, temos que dar contributos sérios e decisivos para alterar essa situação e só o podemos fazer falando verdade e prometendo aquilo que se pode cumprir. E eu, infelizmente, vejo na candidatura do PSD um conjunto significativo de propostas que são completamente despropositadas, em que não há recursos financeiros